Olá, pontualmente, meio-dia e meio. Começa agora o Meio-Dia Catarina, dessa segunda-feira, dia 23 de outubro. Seja muito bem-vindo e sempre lembrando que aqui você tem espaço garantido para se manifestar. Para isso, basta mandar o seu recado através das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, em @meio-dia Catarina. Também estamos na nossa fanpage no Facebook, /meio-dia Catarina. E além disso, também estamos presentes no WhatsApp, no 48 99608 7554. Muito bem, vamos começar o programa de hoje. Antes das reportagens, só para dar destaque a um fato extremamente lamentável e triste que aconteceu no Vale do Itajaí, pois morreu na madrugada desta segunda-feira a mulher que acabou sendo queimada pelo marido, né? Isso aconteceu no fim de semana, conforme informou a polícia militar, viu, Mu? A mulher estava no banheiro, o marido teria trancado ela lá, suspeito ainda, não se tem comprovação e tal, mas seria o Carlos Osmar Costa, trancou a mulher e o filho no banheiro e jogou gasolina e tocou fogo, né? Segundo ainda a polícia militar, o Carlos, que seria o autor do crime, também sofreu queimaduras. E a grande notícia do momento, e bastante triste, é que essa mulher de 44 anos veio a falecer, né? A criança, por enquanto, recebe apenas atendimentos médicos. Aí, além da covardia, também tem um fato que a gente precisa refletir quando fala-se na questão do desarmamento, que é um assunto que cada vez mais é debatido, mas debatido quando há crimes que envolvem, obviamente, originados por arma de fogo, né? Como recentemente aconteceu em Goiânia, inclusive a nossa próxima matéria sobre isso, sobre a questão do bullying e das crianças que lá foram assassinadas em sala de aula, mas com foco no bullying será a reportagem. Mas enfim, aí nos faz refletir exatamente isso. Aí tá, tudo bem. A arma, ela precisa ser, no entendimento de muitos, ser proibida a comercialização, né, numa forma mais rígida, e também dificultar ainda mais o acesso da população. Aqui no Brasil, pelo menos, o acesso já é bem dificultoso, né? Mas, por exemplo, aqui não teve arma, né? Aqui foi álcool, foi, no caso, gasolina, né? E tantos outros crimes que a gente observa, onde também por faca. Então, não é a arma em si. O problema está na pessoa, né? Em quem puxa o gatilho. A arma não tem perna, não tem braço, não tem dedo. Então, pouco adianta. É outro tipo de discussão para uma solução paliativa. E só. Até porque a arma que é utilizada pela bandidagem, essa arma ela vem de maneira clandestina, né? Isso aí é inevitável. Posse ilegal. Né? Exatamente, é posse ilegal. Muito bem. E a morte de 2 estudantes dentro da sala de aula em Goiânia, por vingança de um colega, reforça a importância de se identificar e combater o bullying nas escolas. É um grande desafio para pais e professores perceber quando as brincadeiras e provocações comuns da idade se transformam em bullying, uma condição em que o alvo se sente perseguido e, inclusive, tende a se isolar. Um menino juntou a fazer bullying comigo, porque eu tinha os dentes tortos. E eu era mais quieta, então eu não comentava. No ambiente escolar, difícil encontrar alguém que nunca tenha se sentido triste ou até humilhado por uma suposta brincadeira. O meu durou uns 6, 7 meses, porque como eu era um pouco mais gordinho, né, eu até tentei levar na brincadeira um pouco, né, mas depois ele foi continuando, eu falei pra ele parar, ele não parava. Essa mãe, que prefere não se identificar, viveu de perto a situação extrema do bullying. A filha, de 11 anos, sofria agressões verbais e psicológicas de colegas. Sem o apoio da escola e até dentro de casa, a mãe não sabia como lidar com a situação. O marido não acreditava no bullying, achava que era exagero, que estava se dando muita importância para o que estava acontecendo. Você acha que ela estava depressiva? Estava muito depressiva, ela não queria se relacionar com ninguém, ela não queria sair na rua para ver ninguém. 2 anos depois, com apoio psicológico e mudança de escola, a menina está bem, mas o susto deixou uma grande lição. Tenho um alerta para todos os pais
para darem importância sim para o que acontece com suas crianças, porque o emocional ele é muito forte. Até por isso não dá para educar apenas os alunos. Nessa escola, os pais também participam de atividades com os filhos para entender o que é o bullying e como eles podem ajudar a prevenir e a identificar o problema em casa. Quando aquele aluno começa a ficar um pouco mais quieto, quando eventualmente ele não quer vir à escola. Então é importante, os pais sabem que nós pedimos que eles nos passem cada vez que o aluno manifestar algum tipo de comportamento diferente, e aí nós com certeza vamos agir não só no bullying presencial dentro da escola, mas também com o cyberbullying. O bullying é caracterizado por agressões sistemáticas, brincadeiras que colocam o colega em situação inferior. O que a gente procura passar, se alguém brincar e você não gostar, mostre que você não gostou. Se continuar, chame seu professor. Se continuar, chame seu pai. E nós viemos aqui à escola e vamos comunicar. Há 2 anos, uma lei federal obriga que escolas desenvolvam atividades específicas para lidar com o problema. Além da prevenção, crianças e adolescentes aprendem como lidar diante da agressão a um colega. Se você não avisar para os adultos, que eles têm que saber, porque se você não avisar pode acontecer alguma coisa mais séria. Pois é, aí é um relato pessoal, né? A situação em que eu vivi. Por exemplo, na minha época, e provavelmente do Mundo, do Nereu, do Rogério aqui, a história do bullying não existia. Né? E que o pessoal fazia piada com o outro e tal, não sei o quê, e pegava no pé, pegava pesado. É claro, isso hoje é comprovado cientificamente que de fato faz mal, então que bom que foi identificado. Ponto. Agora, em determinados momentos também tem que se entender, como a gente falou lá no começo da reportagem, que faz parte da idade, né? Essa brincadeira e tal, aqui, pegar no pé do amigo. Tudo tem o seu limite, evidente. E a Polícia Federal prendeu 2 homens na manhã de hoje em Joinville e Balneário Camboriú, na segunda fase da Operação Oceano Branco, contra o tráfico internacional de cocaína. Além disso, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Joinville e 3 em Balneário e mais outro em Itajaí. De acordo com a polícia, há suspeita de que essas 2 pessoas estavam ocultando provas e alienando bens de uma organização criminosa. Agora, 12h37, e logo depois do intervalo tem gols, muitos gols. Nós vamos falar da participação dos catarinenses nas séries A e B do Brasileirão. Tem também, olha só, detalhes de mais uma rodada da Copa Santa Catarina, que foi marcada pela recuperação do peixe, o tubarão do nosso Nereu, que está aqui no estúdio. Pois bem, agora 12h38 e o Meio-Dia Catarina volta já. Voltamos com Meio-Dia Catarina, 12h41 e agora vamos falar de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Não tá sorrindo à toa! Vamos dar uma olhadinha nos resultados da Série A do Brasileirão. 30ª rodada da Série A. Hoje ainda nós teremos mais uma partida. Porém, o Avaí venceu a Ponte Preta lá em Campinas pelo placar de 2-1. Bela vitória do Leão. A Chapecoense também. Ótima vitória em casa. 2-0 sobre o Fluminense. E a gente aproveita também para dar uma olhada nos resultados da Série B, que poderiam ser melhores. Principalmente para o Figueira, né? Que estava ganhando até o finzinho da partida e acabou cedendo empate. Ficou no 2-2 com o Ceará. E o Criciúma, no sábado, foi derrotado pelo Internacional no estádio Heriberto Rios. Vamos dar uma olhadinha nessa Chapecoense que foi cirúrgica. Fez gols no comecinho do primeiro tempo e no comecinho do segundo. Dá uma olhada aí. Na estreia, Gilson Kleina assistiu o jogo no camarote por causa de uma expulsão quando estava na Ponte Preta. E neste lance, antes dos 5 minutos, Reinaldo dominou pela esquerda, cruzou para Arthur, que de cabeça abriu o placar para a Chapecoense. Depois, Reinaldo cruzou para Arthur Kaique, que mandou para Wellington Paulista finalizar, mas o goleiro adversário defendeu. Lucas arriscou um chute de fora da área, mas Jandrei afastou o perigo. Cobrança de escanteio de Luiz Antônio. Amaral tentou de cabeça, mas a bola foi para cima do gol de Diego Cavalieri. Marcos Júnior cobrou falta. Marlon Freitas chegou livre na cara de Jandrei e perdeu uma grande oportunidade para o Fluminense. Já nos primeiros minutos do segundo tempo, o Wellington Paulista fez mais um para a Chape, 2-0.
Neste lance, Luiz Antônio quase surpreendeu o Cavalieri, que fez uma boa defesa. Gustavo Scarpa arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Fim de partida, Chapecoense 2, Fluminense 0. A mudança de comando aqui na Chapecoense já deu efeito em campo e com esse resultado, o Verdão do Oeste catarinense se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e deu uma respirada no Campeonato Brasileiro. Nós cumprimos o nosso papel mais uma vez, fizemos um ótimo jogo frente ao nosso torcedor, algo que a gente estava precisando e com a confiança do jogo anterior contra o Atlético Mineiro, acho que a gente conseguiu repetir a dose e continuar nesse caminho. Bela vitória da Chape e bela, a gente vai ver por que daqui a pouquinho. Na classificação, lembrando que o próximo jogo da Chapecoense é contra o Atlético Paranaense. O jogo acontece sábado, 9 da noite, lá na Arena da Baixada, em Curitiba. E o Leão da Ilha colocou a faca entre os dentes e foi pra cima da Macaca e conseguiu uma bela vitória sobre um adversário direto lá em Campinas. Olha aí. O primeiro gol do jogo saiu a partir dessa cobrança de lateral. Leandro Silva colocou na área e Rômulo estufou a rede da Macaca. 1-0 Avaí. Ainda no primeiro tempo, Rodrigo tocou com a mão na bola. Aí não vale, né? Pênalti. Júnior Dutra cobrou e fez 2-0 para o Leão da Ilha. 2 minutos depois, foi a vez da Ponte. Penalidade para os donos da casa. Danilo Barcelos soltou o pé, mas ficou nisso. Vitória havaiana, 2 para o Leão, 1 para a Ponte Preta. Grande vitória do Avaí lá em Campinas, abrindo espaço aqui para o pessoal que interage conosco no WhatsApp. Só antes, lembrando que o próximo jogo do Avaí é na Ressacada. Adversário duro é o Grêmio, jogo domingo, 7 da noite, no estádio da Ressacada. Então o Avaí volta a jogar em Floripa. Boa tarde, Gustavo. É o França do bairro Rio Grande, em Palhoça, sempre interagindo conosco. Esse meu Avaí faz coisa. Quero mandar um abraço pro meu amigo Jonathan, que trabalha comigo, diz ele. Então, um abraço pra você, Jonathan, amigo do França do bairro Rio Grande. Obrigado pela audiência. Vamos dar uma olhadinha agora, então, na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense subiu uma posição e olha só, hein? A vitória do Avaí representou 3 posições a mais na tabela. Isso porque o Bahia venceu a Vitória. Olha só a classificação como é que tá. Hoje é o G7 do Brasileirão, né? Os times que estariam classificados para a Libertadores de 2018. Segue o Corinthians na ponta, timão que joga hoje. Tem depois Palmeiras, Santos e Grêmio. Na sequência aparece o Cruzeiro, o Flamengo e o Botafogo, adversário do Corinthians. Na sequência, Vasco, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Essas as 10 primeiras equipes colocadas na Série A do Brasileirão. A Chapecoense subiu uma posição na tabela. Está na 11ª posição, 38 pontos. Depois vem o Bahia, o Fluminense, São Paulo e o Sport. O Avaí, que deixou o Z4. E agora lá no Z4 nós temos Vitória, Ponte Preta, Coritiba e Atlético Goianiense. Vamos agora de Série B do Campeonato Brasileiro, dar uma olhadinha como é que foi o Criciúma em casa contra o Internacional. O Tigre ficou no famoso quase conseguiu pelo menos um ponto. O Colorado saiu na frente com o Eduardo Sacha, 1-0. 10 minutos depois, o sofrimento tricolor aumentou com esse gol do zagueiro Victor Cuesta, 2-0 Inter. O Tigre mostrou o poder de reação nesse testaço do zagueiro Edson Borges, 2-1. O empate carvoeiro veio nessa penalidade de Danilo Silva em cima de Silvinho. O mesmo Silvinho cobrou e empatou o jogo, 2-2. Mas a tarde era mesmo dos gaúchos. Carlos ficou cara a cara com o goleiro do Tigre e fechou o placar. 3 para o Internacional, 2 para o Criciúma. O Inter caminha passos largos, inclusive já faz contas para o próximo jogo com o Luverdense conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter está sobrando na competição. Vamos dar uma olhadinha agora como é que foi esse jogo entre Ceará e Figueirense. Quase 40 mil pessoas no Castelão e o Figueira surpreendeu a muitos, né? Principalmente pelo futebol que jogou contra o Ceará, bem no comecinho já fez gol, olha lá. O Furacão do Estreito começou arrasador e logo aos 4 minutos, Jorge Henrique puxou o contra-ataque e lançou o Dudu Vieira, que fuzilou o gol cearense, 1-0.
Mas a comemoração levou um balde de água fria 1 minuto depois. Na confusão dentro da área, Lima achou a bola para empatar. 1-1. No segundo tempo, Dudu Vieira mostrou que estava em noite inspirada e fez o segundo dele e o segundo do Figueira no jogo. Golaço, 2-1. Mas aos 49 do segundo tempo veio o castigo. Pio encheu o pé e surpreendeu o goleiro do alvinegro catarinense. Final, Ceará 2, Figueirense também 2. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Criciúma ficou na mesma posição daquele que pelo menos abriu a rodada, né? E o Figueira caiu uma posição. Olha lá, posição do Inter. É o primeiro colocado, 61 pontos. Depois nós temos América Mineiro, Ceará e Paraná. Balaio de gato aí, América, Ceará e Paraná. Depois Vila Nova, Oeste, Londrina, Juventude e o Criciúma é o nono colocado com 42 pontos. Seguido do Goiás, que ajudou o Figueira, né? Porque venceu o Luverdense. Depois nós temos o Brasil de Pelotas, Boa Esporte, Paysandu, Guarani, CRB, o próximo adversário do Figueira. Paysandu é o próximo adversário do Santa Cruz, Náutico e ABC. Que situação do futebol do Recife, hein? 2 grandes clubes do Recife, com exceção do Sport, que hoje está na Série A, estariam hoje rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico, na minha opinião, já foi. O Santa Cruz está muito perto disso também. Vamos agora falar de Copa Santa Catarina. Olha só, terceira rodada, ou seja, a rodada que fecha o turno, né? Nós tivemos Internacional e Joinville 1-1 e o Tubarão ganhou do Brusque em casa pelo placar de 3-0. E com essa vitória, a gente vai dar uma olhadinha na classificação já. Com essa vitória do Tubarão, dá um salto muito importante na tabela, hein? Quer ver? Olha só como é que ficou a classificação da Copa Santa Catarina. Competição que dá vaga para um desses times, no caso o campeão, para disputar a Copa do Brasil em 2018. Joinville segue na ponta, apesar do empate. Tubarão, hein, que era o lanterna até a última rodada, já é o segundo. Depois vem Internacional e Brusque. Essa é a classificação. E nesse final de semana teve mais uma etapa do Mercedes-Benz Challenge Cup. E quem subiu ao pódio foi o piloto Raijan Mascarello. Ele disputa a competição com o carro da Chapecoense. Raijan Mascarello ficou em segundo lugar na etapa de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Ele tinha como objetivo conquistar mais um pódio e entrar no top 5 da classificação. A missão foi cumprida e o piloto com o carro da Chapecoense está entre os melhores, porque entrou no ranking do campeonato somando 58 pontos, atrás apenas de Luiz Carlos Ribeiro. A próxima etapa do Mercedes-Benz Challenge acontece no dia 19 de novembro, em Goiânia. Muito bem, vamos abrir espaço pessoal aqui no WhatsApp rapidinho. O Ney de Palhoça dizendo assim, ó: bullying, a educação vem de casa. Verdade, Ney, belo comentário. E o Elvânio, lá de Chapecó, está dizendo, Longo de Chapecó, Elvânio Longo, ele é de Chapecó, e dizendo: muito bom o jornal, manda um abraço para Santa Catarina, estamos ligados todos os dias no Meio-Dia Catarina. Muito obrigado, Elvânio, pela sua audiência. E veja daqui a pouco, descoberta de cientistas brasileiros pode revolucionar o tratamento do autismo. E ainda, Serra Catarinense é surpreendida com um cenário de inverno rigoroso em pleno mês de outubro. Agora 12h52 e a gente volta já. Voltamos com Meio-Dia Catarina, 12h54. Até o dia 10 de novembro, Florianópolis recebe o Planeta Doc. Com exibições de filmes, documentários e palestras, o evento trata das urgências socioambientais do planeta. 15 especialistas participam da conferência sobre o futuro da humanidade. Toda a programação é gratuita. Os desafios para a humanidade são muitos para o futuro. A estimativa da ONU aponta que 9 bilhões de pessoas devem habitar o planeta em 2050. Mobilidade urbana, sustentabilidade energética, fornecimento de água potável e descarte de lixo. São só algumas das questões que tiram o sono de especialistas e que estão sendo discutidas no Planeta Doc. Nós estamos num momento, acho que, de limite, né, de algumas questões relacionadas à forma
forma como nós desenvolvemos a nossa sociedade. Então a gente, através do Planeta Doc Conferência e do Festival Planeta Doc, quer tratar dessas questões, né, que são os bens comuns, são as cidades humanas, que é o que a gente considera as cidades do futuro, cidades humanas e inteligentes. São filmes, documentários e programas de televisão sobre o papel do ser humano na Terra, o funcionamento do planeta, os bens comuns e a sociedade contemporânea. As obras são exibidas gratuitamente na UFSC, mas também estão acontecendo simultaneamente em outros espaços de Florianópolis. O festival está acontecendo no SIC, Centro Integrado de Cultura, está acontecendo na UDESC, na UFSC, nas escolas. São mais de 100 obras como essa que serão exibidas de graça até o dia 10 de novembro. E especialmente hoje, o evento reúne 15 especialistas internacionais que até às 10 da noite devem debater sobre as urgências socioambientais do planeta. São 15 palestrantes, alguns vindos de várias partes do mundo, né? Nova Zelândia, Austrália, a gente tem da Suécia, e esses palestrantes vão estar fazendo um grande painel sobre a nossa situação hoje, propondo soluções. As inscrições para a conferência são gratuitas e podem ser feitas na hora. A programação completa está disponível no site planetadoc.com. Uma descoberta de cientistas brasileiros pode revolucionar o tratamento do autismo. Eles conseguiram em laboratório reativar neurônios de pacientes que têm o transtorno. Olha só. Pedro tem 14 anos. Desde os 10 meses, a mãe já percebia que ele não tinha um desenvolvimento normal. Aos 9 anos, após muitas avaliações médicas, ele finalmente teve o diagnóstico de autismo. Ele tinha coisas assim repetitivas, né? Então abria e fechava a porta, fechava a porta, usava os brinquedos de uma maneira diferente do que o normal. Em graus mais leves, a pessoa autista pode levar uma vida quase normal e se inserir no mercado de trabalho. Já os casos mais graves, como o do Pedro, impedem que a pessoa seja independente. Ele precisa ser alimentado na boca, ele precisa ser trocado, ele não tem noção de perigo. O que vem preocupando os médicos é que o diagnóstico do autismo vem crescendo no mundo nas últimas décadas. A proporção, que já chegou a ser de um caso para cada 500 crianças, hoje já é de 1 para cada 68. O aumento que a gente chama de prevalência, ele está baseado principalmente em fatores ambientais. As manifestações do autismo, elas fiquem evidentes em indivíduos que têm uma predisposição genética e estão expostos a esses fatores ambientais. Uma pesquisa realizada por cientistas da USP, que acaba de ser aprovada internacionalmente, pode dar esperança para muitas famílias que convivem com o autismo. Eles descobriram que a raiz do transtorno pode ser o astrócito, uma célula que serve de apoio para o bom funcionamento dos neurônios. O astrócito é uma célula que dá uma mãozinha para uma célula do sistema sanguíneo, né, um vaso sanguíneo, e a outra mãozinha para o neurônio. Então é como se fosse uma ponte para o neurônio se alimentar, para o neurônio fazer o que ele tem que fazer. E aí a hora que a gente olhou essa célula, a gente percebeu que na verdade o problema é o astrócito, não o neurônio. Se a gente olhar só para o neurônio e quiser consertar só o neurônio, não vai funcionar. Em testes in vitro, os cientistas usaram astrócitos de pessoas saudáveis e implantaram em células cerebrais extraídas de indivíduos com autismo e conseguiram reativar o funcionamento dos neurônios. O tratamento pode estar disponível para uso em pacientes no prazo de 2 anos. E a gente não é eterno, né? Então tudo que vier para melhorar, para trazer autonomia e de repente até a cura, né, é fundamental. E a semana começou com temperaturas de inverno em Santa Catarina. Várias cidades tiveram temperaturas negativas, com a mais baixa, chegando a menos 3,2 graus. Adivinha onde? Em Urupema. São Joaquim registrou a maior geada do último ano, ou dos últimos anos, no mês de outubro. A paisagem novamente ficou branca nos campos de São Joaquim, que registrou 1,5 grau negativo. Uma densa camada de gelo encobriu as pastagens e vegetações. Nas ruas, os automóveis ficaram encobertos pela geada, como um típico dia de inverno rigoroso. A queda nas temperaturas é decorrente de uma massa de ar seco e frio,
que começa a perder intensidade já a partir de amanhã. Outubro gelado, sim. Quem mora em Santa Catarina hoje precisou só uma cobertinha para dormir. E o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e até amanhã. Tchau.